em Noé. E o projeto de todo o homem na busca da sua sobrevivência sempre foi ser superior ao Criador. Silas, não é possível, sim. Quando a cobra fez um propósito para Adão e Eva, o propósito que eles teriam, a partir daquele momento, que eles seriam iguais, com as mesmas, não características, com os mesmos poderes, capacidade de Deus. Então, o homem sempre quis chegar ao nível máximo do Criador. E passaram, depois desse processo todo, de Deus recriar o mundo, fazer esse reset do mundo, começa tudo novamente. 340 anos pós-dilúvio, o que aconteceu com a humanidade? Eles queriam chegar até a Deus. O homem falou, eu vou chegar a Deus. E eles fizeram uma proposta para chegar até a Deus. E nasceu um homem, que ele vai ser muito importante nessa paraxá, eu não vou entrar muito no detalhe. O nome dele significa ser caçador de Deus. E esse homem criou uma barbaridade no mundo, então, que foi recriado. E nesse mundo que foi recriado, surgiu esse indivíduo, para quem não lembra o nome, Nimrod, mas não viaja nele, deixa ele para Paraxá. Então, esse homem, ele tinha uma busca, ele tinha uma força muito grande. E ele falou assim, olha, eu não vou deixar ser dominado por esse pilar que foi criado desse Deus. Eu vou criar os meus pilares e vou atrás desse Deus, e as pessoas vão ter que me seguir e acatar as minhas ordens. E começou a criação de novos impérios. E olha que interessante. A geração de Torre de Babel. Eles falaram, nós vamos ao encontro de Deus. E eles começaram a construir uma torre. E chegou um certo momento, Deus falou assim, olha, agora está na hora da gente confundir esse povo. Está demais. Acabar com essa festinha. Vamos parar com essa festa. Até então, todo mundo estava tendo uma única língua, que era o hebraico. O hebraico... Era o hebraico ou aramaico? Hebraico. Aramaico é pós 2000 para cá. Ah, tá. Novos povos. Até então era o hebraico. E o hebraico foi difundido através de Noé, que é uma nova criação do mundo. Samuel está aqui. Que é uma nova criação desse mundo, dessa nova existência. Então Deus começou a confundir as pessoas. Estávamos numa certa altura da nossa torre, da nossa não, da torre deles, né? Dessa busca da Torre de Babel, e Deus começou a confundir. Pedia, manda areia, mandava água, mandava tijolo, e teve a confusão de línguas, e apareceu um novo negócio no mercado. Escolinhas de idiomas. Começaram a ensinar e todo mundo começou a ganhar dinheiro com as escolinhas aprendendo novas línguas. Italiano, português, mineirês, tudo aí. Essa comunicação. E essa divisão de povos e essa busca por Deus, ela ficou maior. Ao invés da experiência negativa do homem, nessa busca de Deus, dele voltar para Deus, da base de Deus, de convivência, respeito, tolerância ao próximo, o homem se tornou pior. Ele começou a criar cada dia novos deuses. E aí nós entramos toda aquela linha, os povos, as deidades, de todos aqueles deuses que foram criados lá naquele período, nós não vamos entrar nisso. O que eu quero falar? Eu quero falar que nós, hoje, que estamos nesse princípio de transformação desse novo ano,
nós precisamos mudar o nosso pensar, nosso insight. Precisamos ter um novo insight. Precisamos fazer esse reset na nossa mente, na nossa maneira de ver o mundo. E todo homem tem uma necessidade de Deus. Todo homem foi criado com a essência divina. E essa essência divina, ela nos conecta a Deus. Tanto a pessoa que está buscando Deus no budismo, no espiritismo, nos ismos da vida, no catolicismo, no cristianismo, no judaísmo, aonde ele estiver procurando Deus, o homem está procurando uma essência e uma conexão e um reconhecimento da sua existência. A necessidade do indivíduo homem é ser reconhecido. Todos nós precisamos e temos a necessidade de sermos reconhecidos. Todos nós viemos aqui hoje, tomamos um banhozinho, colocamos uma roupa. Por mais que a roupa possa ser simples, você colocou uma roupa que você poderia ser reconhecido e não se sentiria menosprezado no meio que você está. A mulher vai sair do carro, passa um batom. Para no sinal, passa um batom na boca. Está sozinho no carro, no sinal não passa um batom. Dirigindo, elas maqueiam. Dirigindo, estão maquiando. Qual a necessidade? A necessidade do reconhecimento e de se sentir segura no ambiente que você está. Todos nós estamos aqui e precisamos e temos a necessidade de sermos reconhecidos. Se alguém entrar aqui nesse recinto e ninguém o cumprimentar, não sorrir para ele, e ele vai falar, está acontecendo alguma coisa comigo. Um local que tem 20 pessoas, ninguém me cumprimentou, ninguém olhou para mim, ninguém falou nem um chamãozinho, tem alguma coisa errada comigo ou com eles, mas eu vou sentir rejeitado. E como um homem tem uma busca por Deus, e essa busca de Deus, ela nos limita de uma certa forma. Deus limita um homem? Não? Você limita o homem? Nós já somos limitados. Nós somos limitados. Hein? Você tem um limite físico, mas o seu limite no pensar de suas ações, elas são regras do mundo. Éticas morais ou ética da sociedade. Então, se você não tem crença, não tem nada, você vive num país que tem uma regra e você tem que respeitar essa regra. Não é isso? Por exemplo, no Brasil, todo mundo pode beber. Se você pegar uma garrafa de uísque e entrar no Iraque, você vai ser preso. Porque lá não pode beber. Então, cada local tem uma regra e tem uma moral que tem que ser respeitado. O que acontece? Esse mundo aqui que nós vivemos, ele tem uma base. E essa base do mundo que nós estamos, esse solo que nós pisamos, que somos nós, esse solo, ele tem uma estrutura. A estrutura desse solo chama-se Torá. A Torá, quando você se apega a Torá para o bem, ela vai te evoluir. Mas se você ver a Torá como restritiva, ela não vai fazer bem a você. Se você achar que os limites de Torá estão te tirando prazer e existência, a Torá não é uma boa para você. É um chão ruim. Então, quem vai criar essa estrutura de solo é o homem. E como você cria a estrutura de solo para você? Tendo conhecimento, arar a terra, trabalhando a terra. Mas quanto mais nós trabalhamos a nossa terra, mais nós temos necessidade de ser reconhecido. Todas as vezes que você tiver um upgrade na sua vida,
uma promoção, um aumento de salário, mais recursos, você vai querer ser reconhecido e mostrar os seus valores para o outro. Olha que interessante isso. Quanto mais eu tenho, mais eu quero mostrar que eu tenho. Quanto mais eu ganho, mais eu quero ganhar. Quanto mais eu possuo, mais domínio das ações eu tenho. E mais domínio de povos eu tenho. Por isso que a Torá fala assim para a gente, uma instrução maravilhosa. Nós devemos servir a Deus com tudo que nós temos. Porque se eu sirvo a Deus com aquilo que eu tenho não pode ser para mim um status de vida. Porque aquilo é para eu servir a Deus. Então Deus nos limita. Deus, a Torá, esse solo que nós pisamos, ele é muito bom se nós tivermos afinidades com Deus. Se eu não tenho um relacionamento e uma compreensão daquilo que Deus quer para mim, a Torá ela é ruim. A Torá não me satisfaz e ela não é árvore da vida para mim. Porque eu quero muitas coisas que a Torá não me permite. E eu só vou ter esse reconhecimento de Torá o dia que eu mudar a minha mente. O dia que eu reconhecer quem eu realmente sou. E a busca do homem é de existência. E a existência é o ego. E todas as vezes que nós trabalhamos o nosso ego para o nosso bem, nós distanciamos de Deus. Vamos lá para a gente compreender. Cora, um grande homem, um grande sábio, levita, um homem com grande conhecimento de Torá, presença de Deus e tudo mais. O que Cora queria? Reconhecimento além daquilo que ele tinha. Ele já era um status excelente, mas ele falou, eu não estou satisfeito, eu quero ser Moshe. Não quero nem ser Moshe, eu quero ser Arão. Porque é Arão que é o sacerdote. É Arão que está lá com Deus, fazendo todo o processo. Todo mundo está espelhando em Arão. Eu não quero a minha porção. Eu quero ser Arão. E quando ele quis reconhecimento, o que ele fez? Ele lançou uma sementinha do mal para todo mundo. Uma dúvida. E ele falou assim, será que Deus fala só com Moshe e Arão mesmo? Será que Deus não fala com a gente? Todas as vezes que nós queremos reconhecimento da nossa vida, nós distanciamos de Deus e criamos uma contenda, criamos uma... Como chama a palavra que Cora fez? Uma rebelião aonde nós estamos. Quando eu quero reconhecimento, eu vou criar uma rebelião no meio que eu estou. Eu vou querer tirar toda a possibilidade de alguém possa estar no meu lugar. Eu vou criar meios que ninguém mais fale nessa casa, somente eu. Porque eu sou o cara, eu preciso de reconhecimento. E quando eu busco o reconhecimento das minhas ações, eu não estou fazendo para Deus. O sopro que está movendo o Silas, a carcaça, é o sopro contrário. Apesar da mensagem pode ser até boa e verdadeira, mas a intenção que está por trás do Silas é má. E o Silas é condenado pela sua má ação. E quem ouve? Não, porque o Silas falou é verdade. Compreende? E olha que interessante. Todas as vezes que o homem busca o reconhecimento, o homem está querendo mostrar para o outro que ele tem dentro dele, existe uma carência de valor, de ser reconhecido, não como uma pessoa de status, mas ser reconhecido como gente. Ser reconhecido, eu existo. Eu não quero ser uma pessoa lá em cima, mas eu quero que todos me vejam. Eu quero que as pessoas saibam que eu existo. E todo homem tem essa carência.
E todo homem precisa trabalhar essa carência em si. E como nós trabalhamos essa carência dentro de nós? Desculpa. Colocando vida em nós. E o que é vida? Quando a Soraya perguntou o que era Torá, eu ouvi várias palavras. Oportunidade, vida. E quando nós queremos nos sentir conectados com vida, nós precisamos conectar a Deus. E Deus nos dá uma ordem muito interessante para que nós possamos sentir valorizados todos os dias. No Shabat, nós temos 2 salmos importantíssimos. O sábado que você está ali brigado, chateado lá com sua família, quebrando o pau, você lê o Salmo 95, falando, olha, vamos fazer as pazes, nossa casa não vai ser como Erivá, nossos pais brigaram, ficaram pelo deserto, nós vamos construir a nossa casa. Ok, beleza. Aí você vem para o outro salmo maravilhoso que ele diz assim, Salmo 96, é o salmo do reconhecimento do valor que cada um tem em si, que diz assim, olha, erguei ao Eterno uma nova canção, que toda a terra lhe entoie uma melodia, cantai ao Eterno, bendizei o seu nome, proclamai dia a dia a salvação que dele provém. Por que você tem que falar da salvação que vem de Deus dia a dia? Para você ver que tem alguém que cuida de você. Para você não se sentir só, solitário, você precisa falar as bênçãos de Deus na sua vida. Você precisa pronunciar aquilo que Deus fez para você hoje. Vamos agradecer a Deus pelo que Ele fez para nós hoje? Vamos falar para Deus, vamos falar para as nações que estão aqui. Vamos falar em voz alta, cada um, Eterno, muito obrigado. O Senhor me devolveu a vida. Muito obrigado que eu tenho meus irmãos aqui comigo. Muito obrigado que eu estou com saúde. Muito obrigado que eu tenho família, que eu tenho esposa, que eu tenho filhos, que eu tenho neto, que eu tenho sustento. Muito obrigado que eu posso falar. A pessoa que tem esse processo e compreende isso, ela não precisa de reconhecimento. Baruch Hashem. Por que Moisés foi o homem mais manso que esteve na face da terra? Ele não precisava de reconhecimento. Ele não precisava de tapinha nas costas. E nós não precisamos disso. É muito importante a pessoa ter o seu valor, reconhecer e criar os seus valores. Você tem que ver que você é uma pessoa importante e você está aqui na construção desse mundo. Você não está aqui para correr atrás de Deus, criando religiões de destruição e criando seitas para que o homem possa reverenciar Nimrod nesse processo. Mas nós estamos aqui para anunciar às nações as bênçãos que Deus faz a nós a cada dia. Quando você sentar sexta-feira na Kabbalah Shabbat, com sua família, agradeça. Agradeça seu esposo, agradeça seu filho. Fala, olha, muito obrigado. Fala para o seu vizinho. Deus é muito bom. Deus é bom para mim. Deus é bom para você. Deus é bom para a nossa casa, para o nosso prédio. Deus tem protegido. Começa a falar essas coisas que Deus tem feito para nós. E sabe o que acontece conosco quando buscamos reconhecimento? É porque nós somos ingratos. Nós não percebemos a beleza da vida. E a ingratidão tira a beleza da vida. A ingratidão tira a alegria da vida. A pessoa que não tem gratidão é uma pessoa triste. É uma pessoa para baixo que ela não reconhece. Quando você agradece a Deus pela sua existência, pelo seu momento agora, o Eterno fica feliz e Ele vai acrescentar bênçãos na sua vida. Mas quando você só fica assim, Deus me dá, me dá, me dá, me dá, e não agradece, não reconhece a bondade de Deus, Deus não tem prazer em dar a você nada. Sabe por quê? Porque você é ingrato, e você tem uma vida triste, e você não leva alegria para as nações. As pessoas que estão tristes à nossa volta, é culpa nossa.
Porque nós não falamos que existe um Deus que supre todas as nossas necessidades emocionais, saúde, financeira, tudo que você precisa, Deus tem para nós. Baruch Hashem. E se você não fizer essa mudança na sua mente, você não vai encontrar prazer na vida. Pessoas têm dinheiro, pessoas têm sucesso, mas não têm alegria, porque elas têm gratidão com a vida. Vamos lá. Minha vida, a minha história. Você precisa valorizar a sua vida. Todas as suas dificuldades, você tem que valorizar. Eu estava comentando com a Carla no domingo. Falei, Carla, pede os meninos para conversar com o Geraldinho. Quando você fala com o William, com o Michelini sobre o Geraldinho, eles quase choram. Você fala assim, Geraldinho morou na rua, Geraldinho tinha que comer. Hoje o Geraldinho está aqui. Geraldinho sabe o que é passar fome? Quando a gente fala isso, eles ficam com dor. Mas as nossas crianças, a Renata pegou isso. E a gente com os meninos para orfanato, ver pessoas que não tinham mãe, que não tinham pai, as dificuldades da vida. Eles sabem o que é uma pessoa que não tem uma casa. Os meus filhos, eles sabem contar uma história. E eles sabem respeitar quem não tem. E eles valorizam essas pessoas. Os meus filhos sempre são doadores, porque eles sabiam que tinham que juntar os brinquedinhos e levar lá para o orfanato. Aqueles meninos que não tinham nada, não tinham pai, que ficavam jogados. A gente levava em asilo para saber que fica velho, que tem que cuidar. Quem ensina a criança a construção de uma história são os pais. Mas nem todos tiveram essa estrutura de conhecer a sua história. Mas como você conta a sua história? A sua história é a sua vida. A sua vida é a sua missão. A sua vida é para transformar outras vidas, outros mundos. Você não precisa de nada, simplesmente agradecer a Deus. Se eu chamar Geraldino aqui e falar, Geraldino, agradece a Deus pela sua vida, vocês vão chorar. Vão falar assim, poxa, eu tenho tudo e não agradeço, estou lamentando. Muitos de nós lamentamos sem motivo. Muitos de nós ficamos tristes sem motivo. Geraldino está sempre de boa. Você não vê Geraldino murmurando, chorando. Pode estar. Até quando ele está com dor de cabeça, ele chega quietinho, fala, minha cabeça está doendo. E fica de boa, ninguém nem vê. Serve todo mundo com prazer. É uma missão de vida do Geraldino. É uma conexão de servir a Deus com aquilo que eu sou, do jeito que eu sou. Cada um tem uma conexão. E todos nós temos essa conexão. E essa conexão não é para a congregação. Essa congregação é para o mundo. O salmista está falando, contar dia a dia as bênçãos que Deus faz na sua vida. Se ele está falando que Deus faz bênçãos na nossa vida, é porque faz. E você tem que falar. Todos nós temos condições de estar aqui agradecendo a Deus pela bênção na nossa vida. Baruch Hashem. Nós temos que ser gratos e contar a sua história. E como você vai contar a sua história? Falando assim, olha, Baruch Hashem, quando você estiver na fila e alguém começar a murmurar, você fala, não, graças a Deus, que eu posso estar nessa fila, que eu tenho dinheiro para pagar essa conta, porque estava tão difícil, Deus me ajudou, agora eu tenho dinheiro, eu posso ficar aqui mais 3 horas, eu vou pagar essa conta, eu estou feliz. Você muda a outra pessoa. Às vezes você está no local, a pessoa está murmurando, nossa, no supermercado está tudo muito caro, mas graças a Deus que eu tenho condições de comprar. Graças a Deus, vamos agradecer a Deus que a gente vai ter condições de comprar. Muda a mentalidade da pessoa. Nós precisamos mudar a mente das pessoas. Deus fez isso com o dilúvio, não adiantou. Deus fez isso, está fazendo conosco nessa criação. E esse obsédio que nós estamos fazendo, ele continua. Nós precisamos fazê-lo na nossa casa. A transformação mental tem que acontecer na sua casa. Você, pai, filho, mãe, você tem que mudar na sua casa.
Você tem que mudar o seu comportamento dentro da sua casa. Você tem que mudar a estrutura mental na sua casa. A sua casa tem que ser uma casa de gratidão. Todos têm que ser gratos. Na sua casa não pode haver murmuração. Somente gratidão. Boas palavras. Na sua casa não pode murmurar. Na sua casa não pode xingar. Na sua casa você tem que ser uma pessoa calma, relax. Como que era Noa? Sereno, tranquilo. O mundo estava quebrando o pau, toda a carne, até os animais mudaram seu comportamento. É uma depravação total. E Noa estava de boa, falando, não, eu não vou me misturar. Então, se Noa, no meio de milhares de pessoas, conseguiu ser sereno, na sua casa você vai ser sereno. Você vai ser a paz na sua casa. Você vai ser a alegria na sua casa. Você vai ser a emuná da sua casa. Você vai ser a tefilá da sua casa. Quem vai ser a oração da sua casa? Você. Quem vai levar palavras de conforto na sua casa? É você. Quem vai levar alegria? É você. Quem vai fortalecer a aliança na sua casa? O cônjuge? É você. Quem vai fortalecer lá no casamento? É você. Quem vai ser a fonte de bênção no seu casamento? É você. Não espere do outro, não espere reconhecimento. Não haverá. Seja você a pessoa que vai fazer essa transformação. Porque todo homem tem carência, todo indivíduo tem carência. E você vai ser essa pessoa que vai suprir a carência do outro. Você, filho, também. Você vai ser a pessoa obediente. Você vai ser cooperativo. Você vai ser compreensivo com papai e com mamãe. Cada um tem as suas dificuldades. Você vai compreender. Você vai ser a pessoa que vai deixar a mamãe com paz, com alegria. Não vai ter briga na sua casa, você vai mudar a sua mente. Você vai ser a pessoa gostosa da sua família. Aqui eu falo família, tio, avós, cunhados, todo mundo. A parentela. No meio da sua parentela, você vai ser a pessoa da paz. Você não vai ser a pessoa de confusão. Quando aparecer uma contenda, uma fofoca, uma lachon hará, na sua família você vai apaziguar. Você vai falar, gente, fulano pode ter errado, mas aconteceu alguma coisa. Você vai ser a pessoa que vai mudar esse insight mental. Não deixe ninguém falar mal de ninguém do seu lado. Isso é sério. Isso é sério, não deixa. Veja benefício nas pessoas. O mundo foi destruído por falta de amor, de caridade, de bondade, recíproca. Nós temos que ser pessoas bondosas, caridosas. Ser caridoso lá fora é fácil, mas tem que ser caridoso dentro da família, na parentela. Eu tenho tio chato, eu tenho primo chato, tenho parente chato, gente. Eu tenho, mas é o jeito dele, é o mundo dele. Eu tenho que respeitá-lo de várias espécies. Eu tenho de tudo que você imaginar na minha família, eu tenho. De todos os estilos que você quiser, eu tenho na minha família. Tenho que respeitá-los. Não vou fazer lachon hará com eles, vou respeitá-los. Você é uma pessoa gostosa, quando eu estiver com eles, eu vou ser uma pessoa... Se você puder evitar, seria o ideal, né, Silas? Porque... O Shalom, desculpa, alemão, nós precisamos entender. O que o salmista fala? Fala para as nações, que Deus é bom. Todo dia. A gente tem que ser luz. É difícil. O que a água faz com os seus obstáculos? Mas você não é água. Você não é água. Eu achei que ela tinha um pouquinho de água. Não, você não é água. Mas se há controvérsia, Silas, às vezes você não consegue. Existe. Você pode um pouquinho dar uma esquivada, né? Shalom, tem como. Alemão. Mas é Shalom também, porque tem quatro. O que acontece? Tem pessoas de família que você tem que conviver. Porque o que acontece? A gente não pode ser uma pessoa isolada no mundo. A gente não pode viver só no grupinho que nos dá prazer. Eu tenho que ir lá também.
Eu tenho que ir lá também. Ah, mas eu ainda não estou preparado, porque se eu for lá, vou quebrar o pau. Não, você não vai não. Você está mudando, aqui, ó, mudando sua mente. Não, eu sei que Você tem que mudar. eu Isso sei que chama, mudar. eu estou falando certo, mas a gente falar quebrar paradigmas. Vamos quebrar paradigmas. Vamos quebrar paradigmas. O que acontece? A zona de conforto. Deus não chamou a gente para a zona de conforto. É muito interessante quando a gente pega essa história, tudo está em Bereshit. Quando Ló... Mas tá bom, quando você está dentro da sua família com um cara lá que, de repente, ele é inconveniente. Ou ele vai falar de política, ele vai falar de futebol. Eu estou lá com Qual ele. ato eu sei, mas você vai ouvir? Mesmo não querendo ouvir? Entra aqui, sai aqui. Não dá para entrar aqui e sair aqui, não entra enquanto mesmo. Você tem que ser complexo. Ah, mas... Tem que ser, senão você vai ser o chato. Aí eles vão achar que você quer o chato. Mas aí eu quero chegar. Aí você quer ficar falando. Ah, mas eu acho que aí eu já parto para a hipocrisia, Ciro. Você está Alemão. num lugar onde você não é confortável, viver com pessoas que são tóxicas. Cara, você pode evitar, velho. Você pode evitar, você evita. Alemão, o que acontece? Agora, se você pode escolher entre estar em um lugar de pessoas boas que te agrada ou estar lá no meio deles, tá? Eu vou ficar lá no meio de quem não me agrada. Mas você vai fazer Eles assim. Mas Eu estou fazendo acepção de pessoas, eu só estou evitando aquele Irmão, ambiente. eu só queria que eu fale uma posição eu penso, né? Que nós que fazemos a imagem da pessoa, eu que falo que aquele cara é chato, porque ele é chato pra mim. Não, mas eu já conheço ele, mas ele tem mas mais de 20 anos, eu para sei. o outro, ele é de boa. Ah, ué. Aí eu falo que ele é cri-cri. Eu também sou chato. Sim, porque nós... Você entendeu? nós não concordo. Não, mas eu sou. Mas eu não Eu sei que eu sou. Mas eu sei, você aí... Então, eu sou inconveniente. Isso é fato. Você Aí faz é que eu parte, quero né? chegar. Você acha que você é chato, certo? Pra você. Mas na minha imagem, você não é. Então eu que faço as pessoas, não as pessoas que me fazem. Eu sei isso, mas é esse tipo de pessoa. Eu Que a gente consigo cria, aquele é falar. chato, aquele é manhoso, aquele é isso. Nós criamos essa mais pessoas. O alemão, entende uma Quando coisa. a gente aproxima, você vai vendo as coisas boas que a pessoa. Mas já tentei, foi uma vez só, não. Foi mais de 10 vezes. Mas aí você estuda a Torá pra isso. Para isso, Para isso aí. evitar esse tipo de pessoa. Para você conseguir perceber. O alemão, o que acontece? Eu comecei falando, todo homem ele tem necessidade de ser reconhecido. E existem pessoas que se tornam totalmente arrogantes para ser reconhecido. Sim. É a carência. Você tem que entender de gente. Cada pessoa tem uma